O que acontece quando a rede cai? Se a rede cair por um longo período de tempo, isso impactará todas as áreas de nossas vidas. A maioria de nós não tem mais as habilidades ou equipamentos necessários para cuidar de nossas famílias, alimentar nossos filhos, aquecer nossas casas e sobreviver por longos períodos de tempo sem acesso à eletricidade. Para muitas famílias em preparação, planejar um cenário de queda de rede de longo prazo é um dos desafios de preparação mais significativos que elas enfrentam devido ao quão abrangente seu planejamento deve ser. Lembre-se, queda de rede não significa a mesma coisa que perder energia por algumas horas ou mesmo alguns dias por causa de um acidente ou uma tempestade. Significa viver em um mundo sem energia. Um mundo sem energia. A diferença entre uma queda de energia e a queda da rede é muito simples. As quedas de energia são locais ou regionais, e um cenário de queda de rede é nacional. Se você já passou por uma queda de energia que durou vários dias, sabe o quão rápido as coisas que normalmente tomamos como certas podem se tornar um problema. Para demonstrar o que significa viver em um mundo sem energia, vamos começar com os impactos imediatos e de curto prazo e pintar um quadro de novo mundo em que viveremos. Impactos de curto prazo. Dias 1 e 2. Acesso limitado ou inexistente à água corrente. Se você obtém sua água de um poço, não terá acesso à água além do que está atualmente em seus vasos sanitários, tanques e canos. Se você tem água da cidade, pode ou não ter acesso à água. Isso dependerá se as instalações de tratamento e bombeamento de água têm ou não energia de reserva e se esse sistema de reserva funciona conforme o esperado. Se você tiver água, pode ser necessário fervê-la ou usar o mínimo possível para ajudar a evitar a sobrecarga do sistema de backup, que não fornecerá a mesma capacidade do sistema primário. Sem água significa sem banheiros, sem chuveiros e sem água da torneira vinda de uma pia ou mangueira. Sem acesso à iluminação e eletrodomésticos. Você não poderá mais usar nenhuma fonte de aquecimento ou resfriamento em sua casa que exija eletricidade, o que inclui fornalhas, aquecedores de água e sistemas de ar-condicionado, pois a maioria deles também requer eletricidade. Você não poderá usar nenhuma iluminação elétrica em sua casa ou escritório. Você não poderá usar nenhum eletrodoméstico ou eletrônico como forno, torradeira, lavadora, secadora, rádio, televisão, etc. Acesso limitado a alimentos. Você terá acesso a qualquer alimento não perecível que tiver em mãos, mas pode não ter água ou uma fonte de aquecimento para cozinhar, o que pode limitar suas opções. Os alimentos em sua geladeira permanecerão viáveis por 4 a 8 horas e os alimentos no freezer só serão bons por 1 ou 2 dias. Restaurantes com energia de reserva podem estar abertos para atendimento, mas serão poucos e distantes entre si. Acesso limitado ao comércio. Se você não tiver dinheiro, não poderá comprar nada. Os caixas eletrônicos não poderão dispensar dinheiro. Os cartões de crédito e débito serão inúteis. Alguns de gasolina podem ter energia de reserva e combustível para vender, mas muitos não poderão bombear a gasolina de seus tanques subterrâneos para vendê-la. As lojas podem fechar e permanecer fechadas. Algumas operarão com energia de reserva limitada, mas será necessário dinheiro para fazer qualquer compra. Muitas empresas fecharão até que a energia seja restaurada. Acesso limitado a comunicações e informações. O serviço de telefonia celular pode estar disponível, pois muitas torres e sistemas de operadoras têm recursos de energia de reserva, mas podem não estar acessíveis devido ao volume de tráfego. O serviço de telefonia fixa deve permanecer disponível, pois esses sistemas também têm energia de reserva, mas problemas semelhantes podem ser experimentados em termos de tráfego de linha. As emissoras de televisão e rádio podem continuar transmitindo por um período limitado de tempo, operando com energia de reserva, mas muitas pessoas não terão eletricidade para ver ou ouvir as transmissões. O acesso esporádico à internet por meio de smartphones pode continuar por um curto período de tempo, mas como muitos dos servidores que hospedam conteúdo que compõe a internet estarão offline, a utilidade de qualquer acesso limitado é desconhecida. Acesso limitado ao governo local, serviços e infraestrutura. As escolas fecharão. Os escritórios do governo local podem fechar se não tiverem energia de reserva. Os serviços de emergência como polícia, bombeiros e instalações médicas estarão operando com energia de reserva. As usinas nucleares permanecerão online e mudarão para energia de reserva para a operação.
Os escritórios e departamentos do governo estadual e nacional estarão operando com geradores de energia de emergência e fontes de energia de reserva. Os centros médicos também estarão operando com energia de reserva de emergência. Acesso limitado ao transporte. Os semáforos e as luzes das ruas ficarão apagadas, tornando mais perigoso dirigir. Os metrôs e trens pararão nos trilhos, deixando as pessoas presas e ao longo da rota. Os táxis continuarão a operar, mas vão exigir dinheiro adiantado e poderão cobrar taxas adicionais. Os ônibus e balsas continuarão a funcionar enquanto tiverem combustível, a menos que esse serviço seja interrompido por lei. Os aeroportos estarão operando com energia de emergência de reserva, que será limitada ao pouso de aviões já no ar. Os voos e partidas serão cancelados. Muitas pessoas não poderão retornar para casa. Outros desafios. As pessoas ficarão presas em elevadores, em brinquedos de parques de diversão e em teleféricos. Os sistemas de segurança eletrônica não estarão operacionais. O mercado de ações será fechado. A transferência eletrônica de dinheiro e o acesso não estarão disponíveis. Para qualquer um que já tenha passado por uma queda de energia, essa lista de impactos imediatos pode fazer parecer que eu estou exagerando. Quedas de energia acontecem o tempo todo e as pessoas sobrevivem sem energia por horas, dias e até semanas. Mas precisamos apenas revisitar a história para ver que a seriedade desse tipo de queda de energia generalizada não pode ser exagerada, mesmo nos primeiros 2 dias. Nos Estados Unidos, um blackout em 2003 durou mais de 90 horas. No blackout de 2003, mais de 55 milhões de pessoas ficaram sem energia por algo entre algumas horas e alguns dias. Durante esse tempo, 11 pessoas morreram. Milhares ficaram presas em elevadores, vagões de metrô, aeroportos e nas ruas da cidade. E houve mais de 60 incêndios generalizados somente na cidade de Nova York. A maioria desses incêndios foi resultado direto do uso de fontes alternativas de iluminação e cozimento. Esgoto bruto foi inadvertidamente despejado no rio Gataraqui, em Ontário, no Canadá. Houve uma explosão em uma refinaria em Marathon Oil, perto de Detroit, e os caminhões ficaram parados por quilômetros no Canadá, sem poder sair porque não tinham acesso a combustível. Os serviços de emergência do estado de Nova York responderam a mais de 80 mil chamadas, o dobro do normal, e esta foi uma interrupção relativamente curta, embora generalizada, que impactou parte de uma região do país. Ao olhar para trás naquele evento, que foi a segunda maior interrupção de energia do mundo na época, o fator mais importante a entender é que a interrupção de 2003 não foi causada por nenhum dano físico à rede ou seus componentes. Foi causada por um bug de software em um sistema de alarme em uma das usinas de energia. É por isso que a energia foi restaurada tão rapidamente quanto na maioria das áreas afetadas. Teria sido uma história muito diferente se a interrupção resultasse de danos à rede elétrica, como vimos no furacão Katrina e na super tempestade Sandy. Brasil, 17 de setembro de 1985. 8 estados e o Distrito Federal passaram por um dos primeiros e maiores apagões brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e parte do Espírito Santo tiveram fornecimento comprometido. O problema começou na subestação de São Roque, 65 km de São Paulo, receptora de energia de Itaipu, quando técnicos decidiram testar uma aparelhagem, submetendo a uma sobrecarga de energia. Todos os aparelhos se desligaram automaticamente e foi interrompida uma linha de transmissão de 600 kW. A linha ficou parada das 15h38 às 18h40, ou seja, o blackout durou cerca de 3 horas. Em São Paulo, os semáforos ficaram apagados por 1h30. Vários atropelamentos e acidentes foram registrados. As marginais tiveram congestionamento recorde e o metrô ficou parado. Com os transtornos no trânsito, 2 pessoas foram atropeladas e morreram. O que muitos de nós não percebemos é que pequenas quedas de energia imediatamente criam novos perigos e riscos com os quais a maioria de nós não está acostumada a lidar. Se você considerar que cada queda de energia que já vivenciamos foi uma queda parcial, onde partes de uma cidade, seções de um estado ou até mesmo uma grande região perderam energia, é fácil ver como as implicações massivas de um cenário de queda da rede podem ser difíceis de entender. Infelizmente, quando muitas pessoas percebem o que é possível, será tarde demais para fazer qualquer coisa, exceto reagir e tentar sobreviver. Uma das coisas que tornam grandes quedas de energia como as vivenciadas em 2003
e com a super tempestade Sandy, diferentes de um cenário de queda da rede, é que durante essas quedas, há áreas não afetadas das quais suprimentos como alimentos, água e combustível poderiam ser trazidos para a área afetada. Se a rede cair, não haverá áreas não afetadas para ajudar, porque todos seremos afetados. Então, esses são os primeiros dias, mas eles não são nada comparados ao que está por vir. No próximo vídeo será 3 dias a 3 semanas sem energia. E lembre-se, esteja sempre preparado.